E a nossa aula hoje vai continuar falando de poesia. Então, o que é poesia? A Tempestade, René Magritte. Então, vocês viram aí uma imagem de nuvens e que tem o nome de A Tempestade, uma obra de arte. Teoria da poesia. O que é poesia? Aí é Vinícius de Moraes, vocês já viram falar, teve uma aluna que fez uma poesia belíssima, gravou e mandou para mim, desse autor aí, viu? Para vocês aí que gostam das poesias de Vinícius, aí é o Vinícius. É a expressão do eu, através de palavras metafóricas, cujo resultado, o poema pode ser em verso ou em prosa. Então, a gente viu, às vezes a gente pensa que poesia é só em versos, mas não é. Eu mesma tenho alguns textos poéticos que eu escrevi e que não é em verso, é em prosa, é um texto com parágrafo e tudo mais, mas ele é um texto poético, ele é um poema, por quê? Porque ele tem palavras figuradas, fala assim de uma sensibilidade de sentimentos. Teorias poéticas. Ressalte-se teoria de Hegel, que sobressai por sua ambiciosa amplitude e seu espírito de sistema. Atualmente, duas dimensões de texto poético: o plano de expressão, o plano de conteúdo. O poema. Por tradição, um vocabulário lembra o outro. Poema, poesia, poesia, poema. Então, sempre quando a gente fala de poema, a gente lembra de poesia. Quando a gente fala de poesia, lembra-se de poema. O desrespeito à etimologia comum, tal vínculo é equívoco. A poesia se exprime em textos que não são poemas. Nem todo poema contém poesia. Então, vocês viram aí que a poesia se exprime em textos que não são poemas e nem todo poema contém poesia. Entenderam? Então, vamos lá. O que se tem é poemas em versos para os textos que seguem as regras da versificação. Poema em prosa dispõe-se linearmente ou em linha contínua. Pode conter poesia ou não. Poesia expressa por intermédio de forma linear. Outro ponto qualquer poema deve ter unidade de forma e de sentido. Não significa poesia, mas exigência mínima. Conclusão: poema em verso, poema em prosa, em trechos insulados, no todo, prosa poética. Outros termos: prosa ritmada, narrativa poética, conto poético, conto lírico, romance lírico e romance poético. Para os adeptos do simbolismo, poema em prosa, prosa ritmada ou poética e equívoco. O eu lírico. O que o eu lírico é esse que se pronuncia através das palavras impressas no texto poético, do autor civil ou do autor poeta. Então, gente, o eu lírico é como se fosse assim, o personagem de um poema. Quando o poema está falando para alguém que fala dos seus sentimentos, muitas vezes, ele é o eu lírico. Aí, por isso que diz, é do autor civil ou do autor poeta. Porque o autor civil seria o próprio indivíduo que escreve o poema. E o autor poético pode ser um indivíduo que ele escreve um poema, mas ele não está falando dele próprio, ele está falando de alguma realidade que ele observa e ele
faz aquele poeta, cria aquele poeta. É mais ou menos isso aí. No transcurso da criação, opera-se em distanciamento entre cidadão-poeta e escritor-poeta. O poeta é três. Vozes da criação poética, do cidadão, do poeta, do poema. Do cidadão, condicionado socialmente. Do poeta, condicionado pelo jogo de palavra poética. Do poema, insulado, do poema igual livre. Esse eu do poema é também chamado eu lírico, eu poético, eu fictício, sujeito de anunciação. Confirma a ideia de que a poesia é a expressão do eu. Outro ponto, poesia, é sinceridade e confissão. Se entendermos por confissão sinceridade e sinceridade, o ato do eu do poeta exprime-se. Não confundir tal sinceridade com textos confessionais, pseudos poéticas, ausente a fantasia. Temos confissão, mas não arte. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera ser. Isso aí é um trecho de um poema de Fernando Pessoa, um dos maiores escritores da língua portuguesa, um dos maiores poetas português, lá do país Portugal, na Europa. Examinemos agora a natureza do eu lírico, perspectiva da expressão, perspectiva da comunicação. Eu lírico, perspectiva da expressão. Fictícia é violência. Finge ser uma pessoa, pertence ao imaginário. Real a voz, detectável por meio do plano de expressão poética. No poema lírico, parece que o eu é do poeta, mas na verdade é o instrumento que este manipula para se converter em realidade palpável. Eu lírico, perspectiva de comunicação. O eu escreve o poema para si. Inicialmente o eu forceja por exprimir-se. No segundo eu escreve o poema para os outros. O texto aponta para seu destinatário, mas não mais para o seu criador. Esse percurso equivale a duas catarses. Primeira, a do poeta, que se purga do ato de escrever. Segunda, do leitor, que se purifica no ato de ler. O que é eu lírico? O eu lírico é um ser de papel que se autoexpressa no poema para se conhecer e para se comunicar ao leitor. Bom, gente, vocês viram aí alguns trechos falando de poema. E aí nossa aula hoje continua a aula anterior. E aí nós vimos que existe uma diferença entre poesia e poema. O poema são aqueles textos que nós escrevemos e a poesia ela pode estar presente em qualquer situação. Ela pode estar dentro do poema, mas ela pode estar dentro de uma outra arte. Vocês já viram, alguém viu uma fotografia e diz isso aí é poesia pura. Algo figurado, algo que dá uma certa compreensão por vários olhares. Mas nas poesias elas têm essa capacidade também no poema. Cada pessoa que lê um poema vai fazer leitura de várias formas. Por exemplo, o poema que Minha Pedra tem, no meu caminho tinha uma pedra, de Carlos Drummond de Andrade, cada leitor, cada interpretador, ele vai interpretar aquele poema de uma forma diferente. A maioria interpreta de uma forma figurada, que quer dizer
que na vida tinha alguns entraves, tinha alguns obstáculos para a pessoa conseguir algo que está desejando. Seria essa pedra, esse obstáculo na vida de uma pessoa. Mas uma vez entrevistaram o próprio autor, Carlos Drummond de Andrade, e perguntaram a ele que pedra era essa que existia na vida dele. E ele disse, uma pedra que estava no meu caminho. Todas as vezes que eu passava num local, existia uma pedra lá que eu via todo dia. Então, a pedra, literalmente, pedra mesmo. Não no sentido de obstáculo, no sentido figurado. Mas aí são várias leituras que se pode fazer de um determinado poema. Então, você viu que existem interpretações diferentes. O próprio autor escreveu pensando na própria pedra, num instrumento mesmo, pedra, que nós conhecemos, que tinha na estrada dele, no lugar que ele passava. Porém, a maioria das pessoas que faz a leitura tem a interpretação que pedra seria essa coisa do obstáculo, das dificuldades que nós temos em nossa vida. Bom, gente, é isso sobre o que é poema, essa questão da sensibilidade. Eu já assisti a um filme uma vez, o nome de O Carteiro e o Poeta, e o poeta era um homem que tinha uma mulher muito bonita, que o amava muito, e o carteiro desejou ter uma mulher igual. Então, ele foi pedir conselhos ao poeta para como faria para conquistar uma mulher. Aí ele disse, faça poesia. E ele disse, mas como fazer poesia? E o poeta respondeu, use palavras figuradas. Então, gente, para se fazer poesia, uma das questões que a poesia fica bela, a sensibilidade de uma poesia, sempre vem com essas palavras figuradas. Ou seja, palavras que têm um outro sentido, mas naquele momento você colocou-a no sentido que você desejava, como o caso da pedra, que o autor nem teve a intenção, mas a maioria dos leitores interpreta como um obstáculo. Essa é uma palavra figurada. Então, você pegue muitas dessas palavras figuradas, procure fazer uma poesia, que na nossa aula de hoje, a tarefa de casa é escrever sua própria poesia. Na aula anterior, eu pedi para vocês fazerem a leitura e gravar em voz uma poesia. A poesia de um outro autor, de um autor brasileiro ou estrangeiro, aquela poesia a seu gosto. Agora eu gostaria que você escrevesse uma poesia. Essa poesia vocês podem escrever falando do seu lado pessoal, do seu sentimento de hoje, o que você está sentindo hoje, qual é a sua realidade hoje, como é que você está se sentindo no momento. Procure expressar. Também pode ser algo social, relacionado às situações sociais que nós estamos vivendo. Essa questão problemas políticos, problemas de doença, e tudo misturado, tudo junto, que nós estamos vivendo assim, uma tempestade de situações no nosso país, a questão do desemprego, de muitas dificuldades financeiras para algumas pessoas, problemas políticos com o próprio governo, problema de doença, como o caso da pandemia, e muitas mortes, perda de pessoas importantes. Vocês hoje viram, não sei se vocês gostavam deste humorista que faleceu hoje. Então, são essas situações que nós... Hoje não, foi ontem. Situações que a gente está vivendo agora, ultimamente, todos os dias, perdendo pessoas queridas pelo público, e assim está acontecendo. Então, vocês podem fazer sobre essa situação. Problemas também de violência contra criança, violência contra negros, violência na escola, como aconteceu agora parece que em Santa Catarina, que um jovem entrou numa escola e matou crianças, professores. Então, são essas situações que vocês podem estar por dentro da realidade e, ao mesmo, transformar essas realidades em poesia. Isso é bom, porque vocês já estão se informando
Os alunos que estão no terceiro ano, principalmente, porque vão fazer o Enem esse ano, e o Enem ele também está muito por dentro dos conhecimentos atuais, das coisas que acontecem, e que às vezes cai algum assunto relacionado a isso. Nos últimos Enems, aconteceu também assuntos da época, né? Não foi fatos, mas são situações, como aconteceu a questão do cinema, que tinha alguém que tinha provado alguma coisa no cinema, e ano passado foi sobre o problema mental, que foi um assunto muito debatido em consequência do isolamento social. E aí, também esse ano tem acontecido alguns fatos históricos, como o caso do surgimento da vacinação, da violência contra a criança, de algumas violências contra negros. Então, são fatos que estão acontecendo que vocês podem estar por dentro e tentar fazer uma poesia relatando esses fatos, se vocês quiserem. Mas caso não queiram, vocês podem falar de vocês mesmos, do sentimento de vocês, de como é seu eu. Então, você pode ficar livre para isso. Bom dia, gente, para todos vocês.